Olá, estudantes, boa tarde. Sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Sou lá da escola ETE Advogado José David Gil Rodrigues, em Jaboatão dos Guararapes, aquela escola fantástica. Um beijo grande para toda a comunidade escolar. Olha, vocês que são terceiro ano, hoje a gente vai fazer uma revisão dos temas, respondendo algumas questões, tá certo? Então, se atentem, porque vocês estão com o pezinho na porta do Enem, hein? Falta aí pouco tempo para vocês fazerem esse exame, que vai credenciar vocês ao curso superior numa universidade pública, e vai dar tudo certo, tá? Então a gente vai fazer uma revisão de alguns temas que já trabalhamos, vamos responder algumas questões para você que é terceirão, que vai responder o Enem e também o SSA3, tá certo? Então vamos embora, bota aí na tela para a gente trabalhar o exercício sobre os temas trabalhados do terceiro ano. Tá aí o meu nome, a minha página de geografia no Instagram, você pode ir lá seguir, me pedir também os materiais que a gente pode fornecer para você aí, uma série de materiais para que você possa estudar aí. Então vamos embora, vamos lá para a primeira questão desse Enem, sobre o Afeganistão, né? Primeiro tempo que a gente trabalhou aí nas últimas aulas. Vamos embora. As forças rebeldes afegãs, conhecidas como Mujahideen, que são os guerreiros, eram grupos fundamentalistas islâmicos que estavam insatisfeitos com as reformas promovidas pelos comunistas no país. Os Mujahideens tiveram amplo apoio dos Estados Unidos, que forneceu armas e treinamento militar aos rebeldes afegãos. Anos depois, parte desses fundamentalistas fundou uma organização terrorista conhecida como quê? A Hezbollah, B. ETA, C. Al-Shabaab, D. Boko Haram e E. Talibã. Qual foi o grupo terrorista que surgiu mediante as questões dos Mujahideens, os guerreiros? Não, veja só, a gente tem que entender o seguinte, os guerreiros, os Mujahideens, eles foram uma milícia criada pelos Estados Unidos para combater a presença soviética no Afeganistão. Então nós tivemos aí a Guerra do Afeganistão, que foi de 1979 a 1989, onde a União Soviética invadiu a região querendo anexar aquela província. Pois bem, qual foi o grupo terrorista que surgiu mediante a esse grupo, tá? Qual foi? Vamos lá, vamos ver aí. O Talibã. Então vocês que estão acompanhando o cenário geopolítico, viram que isso ocupou as notícias ao longo desses meses, desde que o Estados Unidos saiu da sua presença no Afeganistão. O Talibã ocupou o Afeganistão. O Talibã hoje é governo, tá? E está promovendo uma questão lá meio complicada no país, né? Porque o Talibã é um grupo extremista, baseado na Sharia islâmica, onde ele interpreta a lei islâmica de acordo com certas questões ortodoxas, muito radicais. E o Talibã está promovendo ali uma caçada àquele que é contra as normas do Islã de acordo com o que eles enxergam. Então o Talibã foi um grupo formado em 1991, onde nas províncias do Paquistão, e eles buscaram uma unificação do Afeganistão na defesa dos interesses daquela nação. Então veja só, a gente tem que entender que o Talibã era um grupo revolucionário e hoje é um governo. E hoje ele comanda essa região do Afeganistão. Beleza? Então, estamos vendo aí dentro dessas questões do cenário geopolítico global. Vamos lá. Questão 2
Entre os atentados atribuídos ao Estado Islâmico, tá, encontra-se o de 13 de novembro de 2015, ocorrido em Paris, na França. Sobre esse grupo terrorista, é correto dizer o quê? A. Tem como principal fonte de renda a escravidão sexual. B. Apoia o governo do ditador sírio Bashar al-Assad. C. É fiel ao Al-Qaeda, com quem coopera na Síria e no Iraque. D. Proclamou-se um califado em 2014, tendo como frente o Abdul Bakr al-Baghdadi, que é o líder, né, do caso aí do Estado Islâmico, não tem atuação fora do Oriente Médio e da... Então, como é que se configura o Estado Islâmico? Esse assunto foi tratado pelo professor Botelho na aula de grupos terroristas dentro do cenário geopolítico, né, os diversos grupos terroristas no cenário global. Então, como é que se configura aí o Estado Islâmico, que em 2015 fez um atentado terrorista em Paris, matando aí várias pessoas numa boate, né, lá num clube noturno em Paris, né? Então eles já fizeram várias ações, ok? E por que eles escolhem a França? Por que o Estado Islâmico atua principalmente fazendo atentados na França? Porque a França é um dos estados que mais vamos dizer assim, ataca as questões da cultura muçulmana, restringindo o uso da burca, o uso dos véus. Então isso para o grupo radical é uma afronta às leis islâmicas dentro desses grupos radicais extremistas. Então qual seria aí a ação dentro desse grupo terrorista que é afirmativo referente aí à questão proposta no enunciado? A, B, C, D ou E, certo? É a letra D, porque o Estado Islâmico, em 2014, ele formou-se um novo califado, ou seja, a vontade de querer impor no mundo o poder de um novo califado, tendo como seu líder o Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi, né, que é o líder supremo do Estado Islâmico, que foi morto recentemente. Beleza? Vamos embora para a questão 3, também dentro do grupo terroristas. Os eventos ocorridos no 11 de setembro de 2001 geraram mudanças sociais nos Estados Unidos. Quais foram? A. Que ampliaram o isolacionismo e autossuficiência da economia americana. B. Mitigaram o patriotismo e os laços familiares em razão das mortes causadas. C. Atenuaram o xenofobismo e a tensão política entre os países do Oriente e Ocidente. D. Aumentaram o preconceito contra os indivíduos de origem árabe e religião islâmica. E. Diminuíram a popularidade e a legitimidade imediata do chefe de Estado para lidar com o evento. Então veja só, gente, no ataque de 11 de setembro, foi um ataque promovido pelo grupo terrorista Al-Qaeda, né, a base, liderado por Osama Bin Laden, que vitimou-se aí as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001, fez agora 20 anos, né? Então veja só, o ataque terrorista de 11 de setembro, ele mudou a relação geopolítica global. Foi um ataque diretamente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, dentro dessa relação dos grupos extremistas islâmicos, ele é a besta do Ocidente. Então é tudo aquilo que é contra a ditada pelo entendimento desses grupos radicais, né? Então o ataque de 11 de setembro, ele atingiu símbolos americanos. Primeiro, o símbolo do poder econômico, as Torres Gêmeas, o Wall Street, né? A hegemonia econômica do capitalismo americano. Beleza? O outro ataque atingiu o Pentágono, que é o símbolo do poder militar americano. E o
outro avião atingiria o que seria, talvez, né, a intenção de atingir a Casa Branca, que é o símbolo do poder político americano. Então, com o ataque terrorista de 11 de setembro, atingiu essa imagem dos Estados Unidos, mas também ele fez com que houvesse os Estados Unidos, o que daria a partir daí o que chamamos de guerra ao terror, né? A ação americana na busca de grupos terroristas em todo o território mundial. Mas surgiu também uma maior xenofobia dos americanos contra pessoas de origem islâmica, de origem do Oriente Médio, dessas regiões. Então, qual seria a resposta relacionada a isso? O aumento do preconceito contra indivíduos de origem árabe e religião islâmica. Então, dentro dos Estados Unidos, surgiu a xenofobia contra esses povos. Não quer dizer de forma nenhuma que todo o muçulmano, islâmico e descendente árabe seja terrorista, né? A gente tem que entender que esses grupos terroristas são uma facção. Eles são radicais, né? Não quer dizer que o Islã pregue o que os grupos terroristas fazem. É uma visão radical, tá? Nós temos radicalismos em todas as vertentes religiosas, né? Quem estuda história viu que o que aconteceu na Idade Moderna, na Idade Média, dentro da Igreja Católica, também foi atos terroristas, não é? Então é uma visão radical. Então nós temos radicalismos em vários segmentos. Não quer dizer que o Islã seja isso. O Islã também prega o amor, a caridade e a solidariedade. Beleza? Vamos embora. Questão 4. Então a gente vai sair agora dessas questões de terrorismo e vai agora para as questões dos polos econômicos, dos polos tecnológicos, né? Os tecnopolos, que foi um assunto trabalhado também nessas últimas aulas. Então, 4. A revolução tecnológica das últimas décadas acelerou a velocidade da transmissão da informação e modificou as noções de próximo e distante. Essas mudanças influem na estratégia de localização das indústrias. A alternativa que indica corretamente os fatores que atuam na localização dos estabelecimentos industriais na nova economia é a proximidade de fontes de matéria-prima industrial e do abastecimento energético. B, a existência da logística de circulação e o acesso às redes de informações. C, a proximidade das agências de notícias das instituições de coleta de dados. D, a oferta de mão de obra e a facilidade de acesso aos mercados de consumo. É a garantia de investimentos especulativos à densidade das redes de transporte. Então veja só, então está falando sobre o cenário geopolítico global, nas questões da localização industrial e no desenvolvimento das tecnologias. Então, quais seriam as questões inerentes às revoluções tecnológicas que proporcionaram a formação de polos industriais no mundo? Quais são as principais características? Esta é a questão proposta pelo enunciado da questão 4. Então vamos ver qual é a resposta aí e vamos comentá-la. A, B, C, D ou E. A existência de logística de circulação e acesso à rede de informações. Por quê? Porque nós estamos falando aí da indústria de alta tecnologia, principalmente 4.0, que ela necessita de uma conectividade, de uma rede de informações, tá? Principalmente a tecnologia da informação, beleza? Então, essa relação está completamente ligada principalmente ao que? A rede de informação,
a indústria da Big Data, da informação, da internet, das mídias sociais, das empresas de tecnologia digital, os aplicativos, as redes sociais, a indústria da vigilância, da interconexão. Você sabe hoje que não existe mais privacidade no mundo digital, né? Você é monitorado a todo tempo. Então a indústria da tecnologia 4.0, a indústria digital, e preste atenção, uma coisa interessante, hoje uma indústria, ela não se caracteriza mais como uma indústria que produz um artigo físico, um celular, um automóvel, uma televisão. A indústria hoje, ela não se caracteriza apenas por esses produtos que você tateia fisicamente. Hoje a indústria, ela produz aplicativos que não existem fisicamente, mas existem na nuvem tecnológica, não é? Vamos pensar numa empresa, o Google. Ela não produz o produto físico, mas ela tem o produto digital. Não existe mais a necessidade da indústria 4.0, na quarta revolução industrial que nós já estamos, que ela produza um artigo físico, mas ela produz uma mídia digital. Isso é a nova tecnologia e a nova indústria. E essas indústrias estão, logicamente, aonde? Nos polos de tecnologia, que são universidades, empresas de produtos altamente tecnológicos, mão de obra altamente especializada. Beleza? Vamos embora. Olha lá. Questão 5, também sobre os polos tecnológicos. Leia a descrição do programa de soft trading nacional, uma das iniciativas do Porto Digital do Recife. Olha aí, uma questão que está falando sobre o nosso maravilhoso Porto Digital, não é? 3 dos principais parques tecnológicos do Brasil. Olha, o Porto Digital aqui do Recife, em Pernambuco, é um dos principais polos tecnológicos brasileiros, né? O Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Tecnopuc de Porto Alegre e o Porto Digital aqui em Recife. Olha que orgulho, né? Porto Digital Recife aí estando aí nesses polos dos tecnopolos brasileiros. Uniram suas forças para, juntos, promoverem um programa de mobilidade entre as empresas residentes nas 3 unidades. Na prática, a parceria vai permitir um pouso suave, soft landing, ou seja, que empreendedores possam expandir suas atividades em novos mercados brasileiros, usufruindo das estruturas físicas e das parcerias locais com o objetivo de ampliar o networking, a conexão das redes de negócio. Ok? Então, viva o nosso Porto Digital, né? Assinale a opção que apresenta os argumentos principais do texto. A. O programa usa a tecnologia de informação e comunicação para expor serviços de valor agregado para o mundo. B. O programa visa reter profissionais qualificados nas 3 cidades e promover o desenvolvimento urbano e social. C. O programa concentra parcerias com universidades para fortalecer a economia criativa do setor estatal. D. O programa incentiva a criação de ecossistemas de inovação, indutores de negócio e de base tecnológica. E E. O programa promove a competição entre parques tecnológicos para selecionar os melhores planos de negócio. Vamos ver a resposta e a gente comenta. A, B, C, D ou E. Programa incentiva a criação de ecossistema de inovação, indutores de negócio e base tecnológica. Veja só, gente, qual é a finalidade dos polos tecnológicos, incluindo o Tecnopolo aqui do Recife Digital, do Porto Digital? Qual seria? Seria, primeiro, promover o crescimento
de empresas de inovação, empresas incubadoras de sistemas tecnológicos, ou seja, desenvolvedores de programas, desenvolvedores de softwares, de aplicativos, para que essas empresas incubadoras, elas possam lançar tendências alinhadas ao quê? Às novas necessidades dos usuários, do mercado, criando opções, plataformas, itens desenvolvedores, gerando essa nova economia, a economia digital, que é a indústria 4.0. Né? Então, o Porto Digital aqui no Recife, ele é um dos principais polos tecnológicos brasileiros. Não é? Então, nós temos vários tecnopolos aqui no Brasil. O Tecnopolo da Unicamp, em Campinas, em São Paulo, o Tecnopolo de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, em São Paulo, né? Que são polos de alta tecnologia, que vão agregar isso também a tecnopolos mundiais. Então, essa nova tendência de desenvolvedores de aplicativo, de tecnologia, é a nova economia digital. Né? É a indústria sem fábricas, as indústrias sem chaminé, mas com alta concentração de conhecimento científico, de desenvolvimento e inovação. Seriam os unicórnios, né? As empresas unicórnios, que surgem como uma ideia e se tornam tendência. Não é? Então, isso é inovação. Quantas empresas hoje, como aplicativos de transporte, aplicativos de compra de alimento, aplicativos de entrega, aplicativos de compras online, tudo isso era uma ideia que se tornou uma tendência. Foi desenvolvido por pensadores, por incubadoras, por empresas que promoveram-se nesse desenvolvimento tecnológico. Beleza? Vamos embora. Agora a nossa questão é sobre a China, a nova superpotência, que foi tratada aí também nas aulas do EducaPE. O professor Botelho tratou excelentemente. Então vamos lá. A China, desde o meados dos anos 70, tem passado por grandes transformações sociais e econômicas. Todas as alternativas apresentam características da China atual, exceto a China permanece oficialmente socialista e o Partido Comunista continua a exercer o controle do poder no país. B. A propriedade do Estado continua marcante, apesar da expansão dos setores cooperativista e privado. C. Os ramos vitais da indústria, os bancos, as ferrovias, as telecomunicações e o setor energético continuam sendo controlados pelo Estado. D. O setor agrícola permanece intocável e não foi afetado pelas medidas da modernização da economia do mercado. E E. O sistema econômico continua planificado e centralizado, embora este último aspecto tenda a ser descaracterizado. Qual seria a resposta correta na questão da China? Então ele quer a resposta que não é relacionada com o que está acontecendo na China hoje. É aquela questão, o errado que é o certo, né? Então vamos embora ver primeiro aí qual é a questão e a gente comenta. Letra D, o setor agrícola permanece intocável. Não foi afetado pelas medidas. Veja só, gente, presta atenção. A China, ela teve uma renovação econômica, que isso é fruto de 50 anos. A China, ela começou a se abrir ao mercado na década de 70, quando Mao Tse-tung morreu e Deng Xiaoping assumiu a China. Quando Deng Xiaoping assumiu a China, todo mundo queria a China aberta ao capitalismo de mercado. Via na China um mercado promissor com 700 milhões de habitantes. Deng Xiaoping recebeu comitivas dos Chicago Boys, dos liberais americanos, né, dos capitalistas. E aí ela decidiu que ela não deveria ser aberta totalmente ao capitalismo, deveria unir os dois sistemas num único país. Socialismo político, mas principalmente o capitalismo, as relações econômicas, tá certo? E hoje a China aí está como potência do mundo. Bom, gente,
Obrigado, um abração grande. Evelyn, meu amor, conheci você pessoalmente. Um beijo grande para você, dona Niceia. Valeu, gente. Espero que vocês tenham acertado aí e gostado. Até mais, a gente se vê em breve com mais questões e outros assuntos. Beijão, valeu.